operações policiais frequentes, invasão domiciliar frequente por parte da polícia, sem mandato e sem motivo. Os agentes estavam com um mandado de prisão em nome da vizinha e invadiram o imóvel errado. Abordagem violenta com a ameaça constante de uma ou várias armas apontadas sem motivo, violência e brutalidade policial com os mais pobres e periféricos. Imobilizado e algemado, ele ainda sofre agressões. Vizinhos que reclamavam também apanharam. Policiais foram flagrados batendo em um homem rendido. Mesmo caído no chão, ele é golpeado. Assassinatos por parte da polícia, só por acharem que o cara era bandido. O momento em que policiais civis atiram, sem parar, no carro de um inocente. Prisões sem motivos e uma raiva da população para com a polícia. Ouvindo tudo isso, fica muito evidente que eu estou descrevendo mais uma ação da polícia em qualquer bairro pobre aqui no Brasil, onde eles chegam, fazem o que querem, agridem, às vezes até matam alguém sem motivo nenhum, como se tivesse que simplesmente sanar a vontade de sangue de um assassino. E depois disso, simplesmente vão embora sem quaisquer consequências. Isso quando não prendem alguém sem motivo algum. E como a justiça brasileira é uma grande piada, onde os mais ricos são os que dão risada, enquanto eu e você somos os palhaços, o cara, ainda que não tenha feito nada, fica preso de forma preventiva, entre aspas, enquanto aguarda 1, 2, 3, 10 anos, por um julgamento para decidir se o mano é culpado ou não. Parece mais uma segunda-feira de notícias aqui no Brasil, né? Mas não, essa cena que eu descrevi era a cena dos anos 80, lá em Los Angeles, para você ver que 30 anos depois e em outros países, a polícia continua a merda que é. Esse era o contexto da polícia nos Estados Unidos, entre aspas, como diz o Sentinelle, aquele monstro. Fala, seus lixos. Muita violência policial, para resumir. Na época, a polícia chamava todo o assédio em comunidades mais pobres de batidas preventivas, entre aspas, onde eles podiam te enquadrar na rua sem motivo, entrar na sua casa sem motivo e te prender sem motivo, com a desculpa que você é de gangue, se você parecesse, usasse as mesmas roupas, andassem pelos mesmos lugares e andasse com gangues, ou seja, se você fosse preto, usasse roupa de preto, andasse na rua, ou se andasse com seus amigos, das duas uma, ou você apanhava ou era preso, quando não era enquadrado e assediado ou morto mesmo. O que você estava fazendo com 19 anos? Bebendo escondido? Sim, senhor. Saindo? Certamente que sim. Indo numa casinha? Sexo é bom. Foi com 19 anos que o Ice Cube e o MC Ren escreveram essa música. Isso porque, diferente do filme, a ideia veio de quando, em um dia, o Dre e o Eazy-E tiveram a brilhante ideia de sair atirando nas pessoas com armas de paintball. E olha a sorte que eles tiveram. Eles foram só enquadrados e postos de bruço, com a cara no chão. Mas por que eles tiveram sorte, você me pergunta? Porque no Brasil, neguinho morre porque tava andando com guarda-chuva. Neguinho morre porque tava andando com macaco hidráulico. Neguinho morre porque tava andando com furadeira. Neguinho morre porque tava andando com saco de pipoca, cara. Saco de pipoca. Como é lidar com a polícia quando sua cor de pele é riquíssima em melanina? Como é lidar com a polícia que só tem coragem em bairro de pobre? Você conhece? Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. Você vê agora, o barra por barra. You are now about to witness the strength of street knowledge. Essa primeira linha já é um marco histórico no hip hop, porque ninguém tinha coragem de cantar isso, ninguém tinha coragem de dizer isso em público, pior ainda em música, mas é o que todo mundo pensava e pensa hoje em dia. Não confio na polícia, raça do caralho. Sua cor de pele era o suficiente para te pôr na jaula, não só antes, como é ainda hoje. O contexto aqui no final dos anos 80, que foi a data dessa música, as prisões por posse de droga subiram ao ponto de chegarem 700 mil pessoas presas por ano. Isso foi uma medida para lidar com o tráfico de crack, que estava sem controle naquela época, assim como é hoje. This is it. The drug so powerful it will empty the money from your pockets. O engraçado é que o crack é praticamente idêntico à cocaína.
só que de uma forma mais barata. E como a cocaína era e ainda é uma droga muito elitizada, entre aspas, usada por gente grande, empresários e em festas, não era tão mal vista pela sociedade e continua não sendo. Agora o crack, esse era o resultado na luta contra o crack. Quase 800 mil pessoas presas por ano, só por suspeita ou por tráfico de crack. 2/3 of crack users were white, but between the passage of the Anti-Drug Abuse Act in 1988 and 1994, the passage of Clinton's crime bill, not a single white person was convicted of a federal offense in Los Angeles. É o que sempre acontece. Tudo que vem da favela, quando chega na casa dos brancos e filhinhos de papai, eles querem tomar para si. Não foi diferente com o rock, que foi criado por pretos, nem com o rap, nem com o pop, nem com a música eletrônica, nem com o jazz, nem com o samba, nem com o pagode, nada. Tudo que eu citei foi criado por pretos. Para você que não sabia, agora sabe. E não foi diferente com o crack. Não que ele tenha vindo de fato das favelas, já que quem vendia trazia lá dos quintos, acho que da Nicarágua ou algo assim. E eu vou ter que explicar isso, já que todo mundo, quando pensa em crack, já pensa em favela. Eu vou explicar que o buraco é bem mais embaixo e que a epidemia de crack, não só nos Estados Unidos, como aqui também, é culpa deles e do capitalismo também. Com vocês, a história do crack, só no Barra por Barra. Nos anos 70 e 80, grupos rebeldes da Nicarágua, chamados de Contras, entre aspas, estavam lutando com o governo de esquerda e os Estados Unidos, lá na América do Norte, em outro continente, estavam tão paranoicos com o fantasma do comunismo que queriam financiar toda e qualquer tentativa de combater atos comunistas, entre aspas, ou seja, a esquerda, e queriam financiar esses Contras para que acabassem com esse governo de esquerda. Só que o Congresso americano não permitiu isso. Sendo assim, os agentes dos Estados Unidos tiveram que agir na ilegalidade. A CIA, ou Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, permitiu e fez vista grossa para traficantes ligados a esses contras, para que eles vendessem cocaína nos Estados Unidos, para que eles conseguissem dinheiro para comprar armas, para conseguir combater o governo de esquerda. Os Estados Unidos criaram a epidemia do crack, guerras e até ajudaram na ditadura do Brasil, porque tinham medo do comunismo. Eles prendiam e prendem os pretos por uma coisa que eles mesmos fizeram. Que é pego por um filho da com um distintivo em uma arma, que é espancado e jogado na cadeia. Violência policial. Quantas pessoas não morrem simplesmente por serem abordadas pela polícia? Faço questão de citar alguns casos para você. Cabeça de vento, que não sabe. Ngandi Mbaye, não tenho certeza da pronúncia, mas foi um ambulante que morreu esses dias por uma confusão sobre mercadoria ali no Brás. Tomou um tiro depois de tentar proteger a mercadoria de uma senhora e morreu por isso. Jonathan Dalber Matos, em 2016, foi executado com uma bala na cabeça, depois da polícia confundir um saco de pipoca com drogas. Jorge Lucas Martins e Thiago Guimarães morreram em 2015, porque a polícia confundiu um macaco hidráulico com um fuzil. Hélio Ribeiro, em 2010, foi morto porque a polícia confundiu uma furadeira com um fuzil. Gabriel Júnior Oliveira morreu esse ano, depois de tentar proteger a própria mulher, que estava grávida, de uma abordagem violenta. Tomou na cabeça por isso. E muitos outros. Um distintivo, uma arma e a sensação de impunidade é o bastante para transformar esses caras. E isso nem é opinião minha, são fatos. Tudo que eu mostrei são fatos, não é opinião. Com um pouco de ouro em pager. Se tu é preto e tá num carro bacana ou tá com joias, tudo é roubado. Esse é o pensamento, eu já falei isso várias vezes aqui. Não à toa, direto tem MC sendo abordado pela polícia, porque os caras dirigem Ferrari, Porsche, Lamborghini e tudo mais. É claro que esses caras roubaram essas coisas. Eles não têm capacidade mental pra conseguir isso. Mas eu não sou obrigado a passar e-mail do meu aparelho. Meu celular não é roubado. Como é que eu vou saber se o celular é roubado? Eu não tenho bola de cristal. Tem 3 milhões no meu pulso, tu acha que eu tô com o celular? Acho que eu vou roubar um iPhone, procedência do meu celular? É, porque ele tá fazendo algo desnecessário, tá constrangendo eu. Você acha que eu vou estar com o celular roubado? Pra quem defende, ai, mas é só uma abordagem, nada demais. Quem não deve, não teme. Por favor, filho. Se acha que eles abordam branco, se acha que branco tem que provar que é inocente. Você viu o vídeo, o cara teve que provar que o celular não é roubado. Isso é absurdo, mano. Para de ser cego.
policial tem medo de mim. A polícia não tem medo de quem mora na favela. Uma coisa é um moleque de 15 anos que tá de soldado na comunidade, com um fuzil anti-helicóptero na mão. Desse qualquer um tem medo. E outra coisa é eu, ou você, que simplesmente mora na comunidade e que, ainda que não tenha um fuzil na mão, é parado pela polícia. Eles esperam que você faça algo, que dê qualquer desculpa para ele largar o dedo em você. Uma abordagem já é motivo para você temer pela sua vida. Lembrando que esse é o trabalho deles. Agir com violência com você que é preto e pobre é só mais um dia comum da polícia militar, porque eles foram criados para isso. Faço questão de lembrar, mais uma vez, da origem da polícia aqui, que foi criada em 1809 com o intuito de proteger a monarquia brasileira, proteger a elite e reprimir e controlar eu e você que tem cor de chocolate. E eles sentem orgulho disso. Sabe por quê? Porque o brasão de armas da polícia militar tem algumas referências bem legais que eu faço questão de descrever para você que é pobre e acha que a polícia trabalha para você. O símbolo é composto por 18 estrelas prateadas que simbolizam marcos históricos da polícia. 2 dessas estrelas são para a Segunda Guerra Mundial, acredito que seja o trabalho que os brasileiros tiveram na guerra, e a outra é para, abre aspas, a Revolução de Março. Revolução essa que é só um nome bonitinho para descrever o golpe de 64 que deu início à ditadura militar no Brasil. E isso foi reverenciado com uma estrela no brasão de armas da Polícia Militar. A 8ª estrela faz referência à campanha da Polícia Militar na Guerra de Canudos em 1897, que, para quem não sabe, Canudos era uma comunidade que foi feita à parte do Estado, no meio do sertão da Bahia, sem qualquer apoio ou ajuda do Estado. As pessoas simplesmente conseguiram construir uma comunidade elas mesmas, onde todos tinham uma vida boa, e como várias outras pessoas da cidade começaram a migrar para lá para ter uma vida melhor que na cidade. O Estado não gostou muito disso, obviamente, e mandou militares para acabar com tudo por vezes. Das 4 vezes que o Estado tentou acabar com Canudos, 3 vezes eles foram escorraçados de volta para a cidade. Na 4ª vez que os militares chegaram lá, foram 10 mil deles, com todo o arsenal possível. O resultado? Dilaceraram Canudos, 20 mil pessoas mortas. 20 mil pessoas mortas. Se não morreram com canhões que os militares levaram, morreram depois de rendidos, executados, degollados, mulheres estúpidas, crianças e idosos assassinados. A maior chacina do Brasil. Esse foi o resultado de Canudos, que eles decidiram reverenciar com uma estrela, sendo que, para convencer os soldados a irem lutar em Canudos, já que ninguém queria ir para lá porque já tinham perdido 3 vezes, os líderes convenceram eles que dariam uma casa para cada quando voltassem. E o que aconteceu? Ninguém ganhou porcaria nenhuma. E tiveram que ir morar em morros porque ninguém tinha casa. E essa é a origem das favelas, sendo que favela é o nome de uma planta que tinha nos morros de Canudos. Fora a imagem de um bandeirante, que, se você não sabe, os bandeirantes eram um grupo que saía de São Paulo para conquistar outras áreas do Brasil, trazer riquezas e também escravos indígenas, já que os escravos africanos eram muito caros. Basicamente, bandeirantes eram usados para dizimar não só populações indígenas, mas também de quilombos, roubar suas riquezas e trazer um ou outro indígena como escravo para nossa grande São Paulo, grandíssima. E ainda assim, são retratados como heróis, sendo homenageados como heróis, não só no Ibirapuera, mas também na Borba Gato, com a estátua de um bandeirante chamado Borba Gato, famoso por explorar indígenas. A estátua com um trabuco do tamanho do cara que era usada para fuzilar indígena e tá lá sendo homenageado. E homenageado no brasão de armas da PM de São Paulo. Simplesmente, como eu disse, esse é o trabalho deles e você tem que saber disso. Yo, Dre, I got something to say. E pra quem tem interesse de saber, esse é o sample de um verso dessa música. The police and a 502. O ponto principal da letra é a parte do Ice Cube, que era o principal para escrever. O restante da música não tem crítica social, porque outro mano escreveu, então. Mas só a parte dele já deu para sacar, não só a polícia dos Estados Unidos, mas daqui do Brasil também. Afinal, todos trabalham para as mesmas pessoas. Como eu expliquei, só nesse vídeo sobre a polícia e os Estados Unidos, você aprendeu sobre a história do crack, como a cocaína entrou nos Estados Unidos, sobre a origem da PM, sobre os bandeirantes, sobre a Guerra de Canudos e sobre essa música. Então faz o favor de deixar um like aí, né? Se não deixar o like e não se inscrever é corno.
Mas é isso. Esse foi o Barra por Barra de... E eu fico por aqui.